você diz assim: Senhor, parece que já chegou o meu fim. São tantas lutas, provações e aflições. Não tenho forças pra caminhar e prosseguir, mas o teu Deus te manda dizer assim: eu estou contigo, filho meu, estou aqui. Essa luta eu sei que vai passar, esse vento não vai te derrubar. Isso é prova, meu irmão, pra que temer? Se você serve ao dono do poder, levante a cabeça nessa hora, ele afeta sempre a tua vitória. Deus é contigo, pode crer, o anjo está trazendo a bênção pra você. Receba a vitória, receba renovo, receba forças, saia daqui vitorioso. Receba a vitória, receba renovo, receba força. Glória a Jesus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Vamos dar início, ao nosso trabalho de escola dominical, neste domingo, mais uma vez, e eu gostaria de já estar agradecendo, a Deus, primeiramente, e depois ao nosso pastor Robson, que nos confia em poder estar aqui contribuindo, com esse trabalho de escola dominical. E eu estou feliz e grato a Deus, por esta oportunidade, talvez seja a única, porque a gente não sabe o dia de amanhã, Então eu tenho que aproveitar e abraçar e servir a Deus com alegria. E esse é o nosso intuito, de poder também contribuir com a obra de Deus. Desta feita nós iremos começar orando, pedindo a Papai do Céu que tome a direção, tome a primazia, que Ele possa estar falando com você aí também, em sua casa, porque eu sei que o nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. O Deus que está aqui também está aí com você. E nesta manhã não vai ser diferente, O Espírito de Deus vai trazer uma revelação para a sua vida. Você que está aí em casa, impossibilitado de estar junto aqui conosco, por motivo de forças maiores, do qual você já sabe. Então, esteja atento, porque Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero desta feita te agradecer por estar aqui neste momento, Senhor, na tua casa. Eu quero te louvar pela vida dos irmãos que estão em seus lares, certamente, Senhor, também desejosos, Senhor, de receber algo do céu. E a tua palavra diz, Deus, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Por isso, Pai, nós queremos pedir que os céus estejam abertos nesta manhã para abençoar a vida de cada irmão que vai ser impactado, Senhor, que vai receber a porção da sua palavra, que vai ser ministrada pela tua serva. Pai, continua conosco na direção desse trabalho. A tua serva, Senhor, que já vai começar também te adorando, a nossa irmã Ruth, Senhor, que vai também adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Deus, que a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, que nesta manhã, Senhor, através do louvor, que a tua serva vai louvar, que vidas venham a ser libertas, Senhor, que há pessoas nesta manhã que porventura estiver com a sua alma cansada, há pessoas que estiver com a sua alma, Senhor, opressa por alguma força do mal, que através do louvor, Senhor, vidas venham a ser libertas, que a alegria do céu venha, Senhor, entrar no seu coração e que o Senhor possa glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Vamos ouvir a nossa irmã Ruth, cantora Ruth, vai estar louvando a Deus com 2 hinos.
em nome de Jesus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. E no 141 da harpa cristã. Onde me guiai-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Oh, glória a Deus. Maravilha, né? Não tem coisa melhor do que louvar a Deus, né? E desta feita queremos já convidar a nossa professora Jeane Laurindo para, né, se aproximar e dar início, né, a esta lição, que certamente é uma lição que vai trazer para nós, né, força, graça, né, renovo, né, porque é tudo isso que a palavra de Deus produz e muito mais, né, muito mais, né? Então eu sei que Deus vai estar falando conosco mais uma vez. Eu gostaria de entregar, né, passar para ela a oportunidade, né, dela fazer a parte que é cabível a ela. Amém. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Mais uma manhã. Oh, glória. Na presença de Deus. Estou assim muito feliz. Querendo agradecer novamente ao Senhor pela oportunidade, né, meus irmãos? Assim também agradecer a Deus por nesse dia estar aqui compartilhando da Escola Dominical, na presença do auxiliar, nosso irmão Roberto, Ruth, que acabou de louvar, os meninos que estão aqui nos auxiliando. Glória a Jesus. E vamos agora, neste momento, começar a nossa aula. Querendo lembrar os nossos irmãos, continue acompanhando. Tem outras aulas que também estão aí no YouTube,
para que vocês possam acompanhar, porque, como eu sempre digo, uma aula aprofunda a outra. E o Senhor tem hoje, neste dia, uma semana de muita reflexão. Enquanto estava estudando, né, sobre essa lição que vamos trazer neste dia, né, concernente à igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. São as nossas lições, estão sendo sobre esse tema. E hoje, lição 11, falando sobre os atributos da unidade da fé. Quais são esses 3 atributos? Humildade, mansidão e longanimidade. Oh, glória a Deus, né? Estudamos nos 3 primeiros capítulos, as outras aulas até a aula número 10. Nós estudamos 3 primeiros capítulos do livro de Efésios, onde o Senhor, Ele mostra, através do livro de Efésios, do nosso apóstolo Paulo, ele vai mostrando a doutrina, como foi que ela chegou até nós, né? Na demonstração através de todo o poder genuíno de Cristo, como nos predestinou, como nos chamou, né? Como nos redimiu. E em Cristo, ele faz com que o plano perfeito seja concretizado, forma através de 2 povos, judeus e gentios agora, uma nova humanidade que é a igreja. E hoje nós estamos aqui para falar da forma prática da atuação agora dessa igreja, fundamentada em Cristo, né, através da doutrina dos apóstolos e dos profetas. E agora, não apenas falando, mas agora vendo na prática como é que é o andar, o viver, o modo de vida desses novos cristãos, né? Como eu já tinha falado em uma lição anterior, sobre Mateus capítulo 7, que eu quero apenas trazer aqui para a memória, que Mateus capítulo 7 fala sobre 2 tipos de construção, onde o Senhor fala de um homem que foi insensato, né? Porque ouviu a palavra, mas não praticou. E aquele que o Senhor torna como um sábio, ao qual ele não apenas ouviu, ele escutou com atenção a palavra ao qual foi falo e praticou, que é a construção da casa sobre os alicerces, ou da areia, ou alicerce, que é a rocha, né? Então, que neste dia possamos estar escutando atentamente sobre o que nós devemos estar alicerçados. Amém? Como eu já falei, lição 11. Então, vamos começar lendo o texto áureo da nossa lição, que está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Quero atentar aqui para essa palavra, andeis, e também digno da vocação, que ao adentrar os nossos tópicos com subtópicos, nós vamos estar falando mais um pouco sobre isso. E a verdade prática diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe vai ser hoje feita em 2 textos da palavra do Senhor, livro de Efésios e livro de Colossenses. Efésios 4, do 1 ao 4, Colossenses 1, do 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, a partir do 9, diz: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios
do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Jesus. Lembrando que essas duas cartas, o nosso irmão Paulo, ele escreve enquanto ainda está preso, né? E que traz grandes ensinamentos para a igreja do Senhor. O objetivo geral é mostrar que a unidade na igreja de Cristo é resultado de 3 virtudes: humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Amém? Enquanto eu pedi para os irmãos aqui no nosso textuário observar a palavra andeis e também digno da vocação, quero dizer que andeis é uma palavra, andar. É um comentário sobre o que nós vamos estar falando. Andar é algo que é progressivo, precisa ter continuidade. E enquanto está falando que nós devemos andar, né? Andeis, como é digno da vossa vocação, digno da vocação a que você foi chamado. Quando eu estava lendo sobre esta lição, quão nós temos que nos sentir privilegiados por sermos chamados pelo Senhor. E como nós devemos andar de uma forma digna, representando, porque somos representantes desse Cristo, aleluia, ao qual fez a tão grande diferença em nossas vidas, né? Concluindo aqui, eu quero deixar aqui, aleluia, glória a Deus, que os dons espirituais e ministeriais existem na igreja, glória a Jesus, para que essa igreja seja edificada. Mas esses dons espirituais e dons ministeriais, eles têm que estar ali unidos com o fruto do Espírito, para que possa viver o caráter de Jesus Cristo nele. Meus amados irmãos, nós vamos estar lendo aqui a introdução da nossa lição, que diz: após concluir a oração intercessória em favor da igreja, que foi algo que nós estudamos na lição passada, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão, longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Como eu falei anteriormente sobre a importância dos dons espirituais e também dos ministeriais para a edificação da igreja, no fruto do Espírito Santo, para evidenciar as características de Jesus Cristo, né? E nós vamos estar enfocando porque essas características, tanto a humildade, quanto a mansidão, quanto a longanimidade, eram características que estavam em Jesus Cristo, nosso Salvador. Né? E nós precisamos refletir também essas virtudes. A igreja de Cristo, tanto no campo individual, eu, o irmão, os nossos irmãos, como também no campo da coletividade. A igreja precisa refletir, e isso de uma forma madura, pacífica e com legitimidade no corpo do Senhor Jesus Cristo. Quando nós estávamos procurando falar, Paulo aqui ele nos exorta a andar em unidade. É uma forma
de conduta, uma forma de comportamento. Quando nós falamos essa palavra andar, é uma coisa contínua, é uma mudança contínua. E é uma forma de nos conduzir, né? Ele diz assim, andar. Em todos os outros textos que nós lemos, quando Paulo ele está exortando, ele diz, olha, vocês devem andar em unidade, andar em pureza, andar em harmonia, né? E assim, no termo grego, que é quando a Bíblia ela é escrita no termo grego, kaionê, né, que é o grego mais simples que existia na época, e o Novo Testamento ele é todo escrito no grego. O significado de andar é conduzir-se, comportar-se, conduzir a vida. O pedido nesse caso aqui, que nós vamos adentrar no primeiro subtópico, é um modo digno, condizente à vocação a que foste chamado. O primeiro tópico diz, para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para quê? Para o fortalecimento da comunhão cristã. É necessário que sejamos humildes. Oh, glória! Aleluia! Como diz que é uma virtude indispensável também, e imprescindível, eu quero apenas aqui diferenciar algumas coisas dentro dessa palavra humildade. Porque muitas vezes tem pessoas que cometem o erro de achar que humildade está relacionada à pobreza, né? Ah, ele é humilde porque está relacionado à pobreza. E não é isso, né? A pessoa pode ser, sim, ter um bom poder aquisitivo, ser formado intelectualmente, ter uma boa formação e ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde na sua forma de falar, de agir, enquanto muitas vezes a gente encontra uma pessoa que não tem tanto poder aquisitivo, mas é orgulhoso, é arrogante, é rancoroso. E eu já queria deixar agora, de primeiro, essa diferenciação, porque quando formos aprofundando a nossa lição, nós vamos entender o porquê que está sendo enfatizado desta forma. Também quero deixar aqui para nós que humildade não é produzida pelo ser humano. O meu esforço humano, eu não consigo produzir a humildade, certo? Ninguém, humanamente falando, pode. Essa virtude é produzida pelo Espírito Santo de Deus, certo? E é necessário para a igreja, porque para viver em unidade, é necessário que a igreja tenha essa virtude. Lembrando que no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 7, diz que o próprio Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo. Aleluia, glória a Jesus. Mostrando também para nós que a humildade não pode ser apenas uma coisa falada, é uma coisa que vai ser vivida, está no comportamento daquele que vive em Cristo Jesus. Então, os simples ou os humildes se comportam com simplicidade e cooperam com a igreja, né? Aleluia. O primeiro subtópico diz, o modo digno de viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é que todos os crentes andem de modo digno à vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Olha que coisa tão interessante. Fomos chamados, né, para viver, para fazer parte do corpo de Cristo. E para fazer parte desse corpo é necessário que haja uma transformação. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade.
que ele tem com Deus e com seus irmãos. Lição anterior, uma das lições anteriores, o que era que Paulo tanto advertia? Como é que você diz que ama a Deus se você não ama seu irmão? Porque para você dizer que ama a Deus, você primeiro tem que amar o seu irmão. Então, se você disser que faz parte do corpo de Cristo, você anda em unidade com o seu irmão, certo? Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo apresenta 3 virtudes essenciais. Quando nós falamos do fruto do Espírito, muitas vezes tem pessoas que dizem os frutos. Não, é um fruto. E nesse fruto tem 9 gomos, vamos colocar assim. E dentre esses gomos, tem esses 3, que é necessário. É necessário que o cristão tenha os 9. Glória a Jesus. É necessário que tenha os 9, porque é um fruto. Não pode ter um e não ter o outro. E a base dele é o amor. A base desse fruto é o amor. Porque se você ama, você tem mansidão. Se você ama, você é humilde. Se você ama, você tem longanimidade. Se você ama, você tem a fé. Glória a Jesus. E as outras virtudes também. Formando o fruto do Espírito. Que é algo que tem que estar evidenciado na igreja de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Então, quando ele fala desse modo de viver digno cristão, eu trago aqui uma ressalva, pois quando ele fala isso, não se refere ao ministério em si, né? Mas para os que foram chamados para a salvação. Aqui, quando fala o modo digno de viver, não é se você tiver um ministério específico na igreja, não. A igreja, os membros em si, têm que viver de modo digno a vocação ao que foi chamado. Você foi separado, você foi salvo em Cristo para viver desta forma. E quando Paulo ele começa a falar que não é apenas para o ministério, nós lembramos daquela passagem de Jesus, quando Jesus está com Nicodemos, que ele diz que há uma necessidade de um nascer de novo. Aquele que não nasceu de novo ainda não entrou no reino. Ele ainda não conhece a Deus. É necessário nascer de novo. Certo? Então, após a salvação, aí a presença do Espírito Santo é real. É genuína para a comunhão com o Salvador. E a humildade, a mansidão e a longanimidade são as virtudes individuais que precisamos ter aonde? No homem interior. O apóstolo Paulo, na oração intercessória, ele pedia o quê? Que o Espírito Santo corroborasse com poder no homem interior. Porque é no interior que existe a mudança. Amém? Para que o Espírito Santo fortalecesse, produzisse essas mudanças individualmente, para depois ser coletivamente. Aí eu fico pensando, quando estava estudando, que como é necessário ter essas virtudes, porque nós vivemos unidos, né? Estamos na casa do Senhor. E aqui é como um pronto-socorro. Uns que já chegaram primeiro, já receberam a medicação necessária, já estão bem, mas tem outros que estão chegando. E é necessário que esses que já estejam bem, para poder ajudar aqueles que estão chegando, para estar também. Então é necessário que o corpo seja perfeito em Cristo. E vai crescendo, e é através dessa mudança especificamente. Paulo afirma que é apenas um corpo e um só espírito, né? E esses atributos são os atributos da unidade da fé. Isso fala da conduta geral do crente, que é destacada aqui nessa seção. A segunda fala sobre a humildade. Para os povos pagãos daquela época, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, de fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Contrário ao que Jesus Cristo veio para mostrar. Na vida de Cristo, a humildade aparece como uma virtude. Uma coisa que vai além. E que não é qualquer um que pode possuí-la, né? No Evangelho de João,
Cristo, para mostrar essa humildade, ele entra ali naquele local onde estão os seus discípulos e foi lavar os pés daqueles discípulos. Os discípulos, por ele ser o mestre, eles olham e dizem, não, Pedro retruca, né? E o Senhor disse, não, eu vou fazer isso. E se você não me permitir fazer isso, você não faz parte comigo do meu reino. E a gente trazendo, né, para essa aplicação, como aqueles que chegaram primeiro têm que servir aos que estão chegando. E muitas vezes há uma inversão desses valores, muitas vezes querem ser servidos. E não é assim que Cristo ensina. O próprio Cristo pegou, porque naquela época, quem fazia a limpeza dos pés eram os servos. Eram os empregados da casa que faziam aquilo. E o Senhor Jesus, naquele momento, diz, olha, eu não faço acepção de pessoas. Todos para mim é igual. Amo a todos igualmente. E vim mostrar, nesta forma, de uma forma prática, não apenas falada, de uma forma prática, o Senhor Jesus coloca na posição de servo e lava os pés dos discípulos naquele momento. E no livro de Mateus, capítulo 23 e versículo 28, o Senhor ele ainda questiona. Eu vou abrir aqui rapidinho. Glória a Jesus, livro de Mateus, capítulo 23. No versículo 28, o Senhor ele vai e questiona aqueles que estavam ali, naquele momento, porque os fariseus em si, eles se posicionavam, dizendo que eram humildes, de uma forma exterior, e o Senhor Jesus, que conhece a intenção, como ele diz lá no livro de Samuel, quando Samuel olha a aparência, ele disse, olhe, você vê o que está por fora, mas eu vejo a intenção desse coração. E o Senhor, no versículo 28, ele diz assim, assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. No versículo 27, ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. O Senhor querendo retratar o que aqui, trazendo de uma forma prática, que o exterior pode até parecer algo, mas a boca só vai falar daquilo que o coração está cheio. Então, na realidade, nós somos o que em nosso interior. Por isso que o apóstolo Paulo, na oração, ele diz o quê? No homem interior seja fortalecido. No homem interior, o Espírito Santo se apodere. No homem interior, Cristo permaneça continuamente. Porque se Cristo estiver continuamente no homem interior, vamos exteriorizar. E vamos refletir quem é Jesus Cristo, né? Aleluia, glória a Jesus. Querendo dizer que aqui, quando o Senhor está falando dessa virtude, e eles naquela época achavam que era algo que não tinha valor, o Senhor veio mostrar que todo cristão tem que ter em si essa virtude. Tem que ser humilde. A palavra do Senhor diz que Ele mesmo diz, olhem, para mim, eu sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Nós podemos ter vários exemplos na Bíblia de homens mansos e humildes, mas o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. E Ele diz que o que nós venhamos fazer para a unidade da igreja e para a igreja não pode ser motivada por uma falsa humildade. Porque se for falsa humildade, vai chegar o dia aonde vai querer os elogios e os aplausos e não vai existir. Aí, agora, vai exteriorizar a verdade. Não adianta tentar se esconder de Deus. Deus vê. Aleluia, glória a Jesus. E o terceiro subtópico fala a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a humildade expressa a modéstia. Aleluia. Em oposição ao orgulho e à arrogância.
Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia dos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que essa e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Aleluia! Glória a Jesus! Quando nós estamos falando dessa virtude, no livro de Provérbios, ele diz que a honra, a humildade precede a honra, né? Glória a Jesus, aleluia. E continua dizendo que se conserve para que haja uma conservação de uma unidade. A humildade faz com que eu me coloque no lugar do outro. A humildade, ela não é soberba, né? E a humildade, ela é um remédio para combater todos os males. A palavra do Senhor, quando Paulo ele está explicando sobre a humildade, ele personifica a humildade em Cristo e mostra que a igreja necessita, né, viver assim, dessa forma. Porque a modéstia, procurei entender, é a ausência da vaidade em relação ao seu próprio valor. Deixar aqui a definição de modéstia. É uma pessoa despretensiosa. O desejo é que tudo dê certo. O desejo é que na coletividade dê tudo certo, né? O anseio seria esse. A pessoa no seu interior, ela entende que ela vive isso por causa da presença do Senhor. Eu consigo viver de forma humilde, por quê? Porque eu tenho a presença do Senhor. Porque se não fosse o Senhor, eu não conseguiria viver dessa forma. Então, a pessoa que no seu interior entende isso, ela sabe muito bem o que é que Deus quer que ela faça e o que ela precisa fazer, né? Para que esse amor de Cristo seja manifesto. E como eu falei, a falsa modéstia não. Muitas vezes ela deseja a autoglorificação. Lembrando que a humildade é que é o fruto do Espírito. Amém? Nesse primeiro tópico, finalizando aqui, quero deixar aqui a síntese do primeiro tópico, dizendo que a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam para a unidade da igreja. Na igreja tem unidade, então tem humildade. Tem corações humildes ali naquele local. E o Senhor agindo através dessa humildade. Tem aqui na nossa lição uma pergunta. E eu parei e fiquei olhando para o céu e dizendo, Deus, como nós devemos andar, nos conduzir mais ainda à sua presença, né? Tem dizendo assim, pergunte, será que eu teria coragem de perguntar aos alunos, aos irmãos, se os irmãos veem em mim a humildade, a mansidão, a longanimidade, né? Se você pode nesse dia chegar e perguntar, meu irmão, você vê em mim essa virtude? Ó, aleluia, glória a Jesus. E a gente começa a entender qual a importância da escola dominical nesses momentos, né? Para que possamos trazer uma reflexão, precisamos refletir. Como a palavra do Senhor diz, né? Leia a palavra, mastigue a palavra, né? Fique ali meditando nessa palavra, porque essa palavra tem coisas extraordinárias para ser reveladas. Aleluia, porque até então no nosso dia a dia, na nossa correria, nós pensamos que estamos fazendo tudo corretamente. Mas ali no momento da reflexão, de olhar e dizer, irmão, será que você pode ver em mim isso? Aí é o grande gancho que eu quero deixar aqui neste dia para que possamos
refletir em nome de Jesus. Amém? O segundo tópico diz: para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e a conciliação na igreja local. Eita Jesus, glória a Deus. Primeiro subtópico diz: mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite qual conceito? Ternura, gentileza, cortesia e paciência. Eu quero focar aqui nessa palavra paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Ela vem da humildade. Você primeiro é humilde e depois você consegue ser manso. Glória a Jesus. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, quando falamos de mansidão, é engraçado, porque muitas vezes vem à nossa memória coisas que acontecem no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente ouvimos pessoas falando, muitas vezes assim: olhe, eu sou calmo, eu sou tranquilo. Aleluia, glória a Deus. Mas se pisar no meu calo, eita glória, aleluia, permanece manso. Glória a Jesus, aleluia, né? Olha assim e pede licença. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria até de frisar também. Tem outros dizem, um braço é crente e o outro não, né? Repara só. Esse ainda não é humilde nem é manso, né? Está precisando, né, irmão? Com certeza. Tem uns que dizem que pede licença a Deus. Eu vou pedir licença a Deus, vou agir e depois volto. Irmãos, isso não é fruto do Espírito, né? Venhamos reconhecer, não fale essas coisas, não dê vazão, né? Para que possa isso vir a trazer problemas maiores. Nós estamos prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Estamos melhorando através dessa transformação. E essas palavras que saem da minha boca, que saem da sua boca, não evidenciam o Espírito Santo que habita no nosso homem interior. Glória a Jesus. Nós temos que lembrar, sabe de quê, irmãos? Que certo que muitas vezes falamos isso, mas o fruto do Espírito tem que ser produzido. Nós já fomos enxertados na oliveira. Nós éramos zambuzeiros bravos. Mas hoje não, nós estamos enxertados. Então é necessário que haja essa mudança. Mansidão, ela é descrita dentre aquelas virtudes como a 8ª, elencada por Paulo, né? É um fruto do Espírito, é uma virtude gerada pelo Espírito Santo no crente, que proporciona o quê? A habilidade do crente ser gentil, ser humilde, não revidar. Rapidamente ele vai pensar. Eu trago aqui um texto no livro de Números, quando Moisés, ele foi questionado sobre a esposa, a Cuxita, né? Miriam se levantou, mas Arão, e foi questionar. O questionamento, você veja o que é a falsa modéstia. O questionamento era sobre a esposa, que era Cuxita. Mas o que eles na realidade queriam questionar, aí é onde vem a realidade, né? Para ser mostrada, eles estavam questionando a autoridade, o chamado de Moisés, ao ponto do próprio Deus dizer: saiam os 3 da tenda que eu quero falar com vocês. Olhou para Miriam e para Arão e disse: olha, você está vendo os profetas? Com vocês eu falo através dos profetas. Mas com Moisés não. Com Moisés eu falo boca a boca, é face a face. Olha que coisa maravilhosa. O chamado foi de Deus e não tem ninguém que possa revogar. E por que o Senhor dizia dessa forma? Porque Moisés diz que ele era um homem muito manso.
Ele não revidava, ele olhava para o céu e dizia: Deus, o Senhor é que vai resolver esse negócio. E o Senhor, ele vinha e tratava na hora. Quando questionava o homem de Deus, Moisés, o Senhor vinha e falava e mostrava. É tanto que nesse momento ao qual o meu irmão Moisés, nosso irmão Moisés, foi questionado por Miriam e Arão, o Senhor disse: agora ela vai ficar leprosa. E Arão corre para Moisés e diz: nós agimos loucamente. Estamos fora da nossa razão. Aí entra agora a parte da humildade da parte de Arão. E, por causa da mansidão e dessas virtudes ao qual Moisés tinha, ele olha para o céu e pede, ele intercede. Olha quão é importante nós termos essas virtudes em nós. Porque vai fazer com que você possa parar, perdoar, interceder e Deus lhe ouvir e mudar a situação daquele. Como a palavra do Senhor diz, nós temos que suportar uns aos outros. Você que tem mais tempo, meu irmão, você que tem que já estar cheio dessas virtudes e tem que suportar os pequeninos, os que estão chegando. Amém? Glória a Jesus. Então, quero deixar aqui que é necessário ter essa evidência. Os mansos suportam provocações sem se irritar, sem se deixar levar por qualquer coisa que possa manchar a sua conduta. Eles preferem perdoar as ofensas a se vingar de uma delas. Aí eu digo, como nós precisamos, em verdade, meu irmão e minha irmã, estar vivenciando, pedindo ao Espírito Santo que Ele esteja no homem interior todos os dias. Porque nós somos ovelhas, né? A palavra do Senhor diz que nós somos ovelhas, e as ovelhas comparada com aqueles que são mansos, né? Que obedecem à voz do seu pastor, né? E por onde nós estivermos, nós podemos ser até questionados, criticados, perseguidos, mas precisamos manter a mansidão, né? E não nos vingar. A palavra do Senhor aqui, como eu falei do texto de Moisés, ele não se vingou, ele amontoou brasas de fogo sobre a sua cabeça e deixou Deus fazer, porque o próprio Deus diz: minha é a vingança, não precisa fazer nada. Amém? Glória a Jesus. Então, rogo-vos, em 2 Coríntios 10, do 1 e o 2, Paulo diz: rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigada a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Quem é de Deus anda em espírito, fala em espírito, procura resposta da parte do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então, aqui os grandes exemplos dos mandamentos, Moisés e Jesus Cristo. Na realidade, já falei, né? O comentarista da lição, ele diz assim, que ele descreve o rancor. Porque aqui, Miriam, ela estava rancorosa nessa situação. O rancor é como um veneno que a pessoa toma. Mas aquela pessoa que toma, ela fica pensando que o outro é que vai morrer. Mas não, quem vai morrer é ela, que tomou o veneno. E o antídoto para o rancor, para o ódio, para a raiva, é o perdão. Glória a Jesus. Aleluia. Então, nós já falamos dos grandes exemplos de mansidão, que é Moisés e Jesus Cristo, o nosso maior exemplo. Jesus, quando está ali sendo crucificado, ele olha para aqueles que estavam ali e diz: Deus, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, nós temos aqui exemplos de mansidão e outros momentos ao qual Jesus, ele se utilizou da mansidão. A verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição.
não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo. Por que a necessidade do perdão? Aí agora eu quero abrir aqui um parênteses rapidamente para dizer aos meus irmãos que muitas vezes nós sofremos processos antigos e nós viemos trazendo na nossa vida. Foi uma frustração, foi uma perda, foi uma palavra, foi um abuso, alguma coisa. E nós não conseguimos perdoar. E porque nós não perdoamos, aquilo vem conosco e acabamos até lançando sobre outras pessoas aquele sentimento. E faz com que aquelas outras pessoas sofram por causa de uma não liberação de perdão. Que hoje o Espírito Santo possa adentrar o seu coração, o seu homem interior, trazendo perdão para que você possa perdoar aquele que fez algo de ruim para você, porque você precisa dessas virtudes para poder abençoar outras pessoas. E na forma que muitas vezes estamos rancorosos, com mágoa, nós adentramos em processos de doença física por causa disso, mas que você seja liberto nesta manhã, em nome de Jesus, para viver. Aleluia, a plenitude de Deus na sua vida, glória a Deus. Ele não atende às provocações. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pense, aquele que é manso, ele é mais forte do que qualquer um outro. Aquele que é humilde, que tem longanimidade, ele é mais forte do que qualquer um outro, né? Na presença do Espírito Santo. A mansidão pressupõe conciliação. Foram 4 subtópicos nesse segundo tópico, finalizando com esse, dizendo que o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar conflitos. Bem-aventurado, meus irmãos, os pacificadores. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Aleluia! Glória a Jesus. A palavra do Senhor é tão forte, é tão verdadeira, né? Quando a gente fala de luta, de peleja, de dissensão, a gente percebe que existe dentro disso uma falsa modéstia. E que ela é externada. E que dentro disso, aí é onde acontece as pelejas, as lutas, os combates. Né? Mas Paulo nos exorta a agir com mansidão dentro de situações que sejam adversas. Né? Eu acho interessante, sabe, professora, enquanto a senhora está falando aí me vem à mente, né? Porque eu me lembro que tem um provérbio que fala que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Né? E tem muitas pessoas que às vezes acabam entrando em conflito porque não tem o controle. Né? E aí, ao invés de responder as palavras duras com mansidão, aí entra em mais questões mais fortes, né? E aí é onde muitas pessoas partem para a agressividade, porque não tem uma palavra branda, né? Mas quando a pessoa está debaixo, né, da direção do Espírito de Deus, ele jamais vai deixar ser controlado, né, pelas suas emoções, né, dos seus sentimentos que tinha no passado, porque a gente está falando aqui, né, de mudança, né, que você foi chamado, né, que a gente foi chamado para viver uma vida, né, diferente, e não podemos mais praticar o que praticávamos antes, né, porque tem pessoas que é assim, disse eu nasci assim, vou morrer assim, né, e a gente sabe que quando a pessoa nasce, né, nasce de novo, já deixa as coisas velhas para trás, né? E aí vamos praticar aquilo que o Senhor quer que a gente pratique, que é a mansidão. E Ele está aqui para nos ensinar. Muita verdade nas suas palavras, auxiliar, porque como a palavra branda é de quem tem a virtude da mansidão. Aquele que dá a palavra dura ainda não tem. E é onde, como nós falamos no começo,
ouvir não, escute e pratique, né? Para a glória de Deus. Finalizamos o segundo tópico, vamos para o terceiro. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude de longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e liberar o perdão. É através da longanimidade. Tem um sentido de paciência. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta do outro. O outro ali, você ali, manso e longânimo para a glória de Deus. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, suportar os erros dos outros na adversidade da vida. São um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, que é o que nós devemos ser também. Devemos ser tardios em irar-se, nos conduzindo ao exercício da paciência. Eita, quase ninguém gosta dessa palavra, né? Paciência, espera, né? Dentro dessa palavra, paciência e espera, muita gente se questiona porque quando você precisa esperar, precisa ter paciência, é como se algo saísse do seu controle, porque você quer agir rápido, você quer fazer agora, mas aí tem que ter paciência, tem que esperar para que as coisas venham a acontecer. E ainda diz assim, no primeiro subtópico do tópico 3, com o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo em Jesus, suportando uns aos outros, porque durante a jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidades. Uns querem ser, outros querem tirar, e assim vai. E você ali, manso, humilde, e quem vai lhe trazer a honra é o Senhor. Por isso o provérbio diz que a humildade precede a honra. Não precisa você querer ir avante, passar por cima, tentar tirar aquilo que você acha que está lhe impedindo. Não adianta ser hostil, brigar, questionar, porque o que for de ser seu vai ser seu. Porque o Senhor, Ele é quem escolhe. Nas lições anteriores nós dissemos o quê? Deus deu uns para apóstolos, outros para profeta. Quem dá é Deus, né? E assim, nós queremos continuar aqui dizendo, suportando uns aos outros. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos no nosso meio, como as provações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. E finalizando, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. É como Jesus disse. Amai primeiro a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo como você mesmo. É aquela palavrinha que nós sempre falamos, empatia, né? Se colocar no lugar do outro. E assim, finalizando, diz, desse modo a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isso é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Bem a calhar essa lição, e eu quero aqui trazer, finalizando este nosso tópico, falando sobre a oração do Pai Nosso. Tem uma parte da oração que o próprio Jesus ali falando, dizendo que perdoai, né, os meus pecados conforme eu perdoar, ou daqueles que estão fazendo algo contra mim. A palavra do Senhor é bem assertiva, né? E ela traz confrontamento. Não adianta. Não adianta dizer que podemos fazer todas as coisas. O Senhor confronta a minha fé. O Senhor confronta a sua fé. Ele olha para você e quer saber como é que está você neste dia, né? Glória a Jesus. Finalizando. Concluindo. Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver um viver digno e uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais, né, para fortalecer a unidade. A humildade fortalece o quê?
a unidade, porque eu me sinto inferior a você, você está superior a mim. Se eu pensar assim, o irmão pensar assim, vai dar tudo certo em nome de Jesus. A mansidão, ela faz com que os conflitos não aconteçam. E a longanimidade, para que possamos suportar e perdoar. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dimensões desaparecem, as dissensões desaparecem, o nome do Senhor Jesus é glorificado. Então eu finalizo aqui dizendo que a igreja precisa ter todos esses frutos. É um fruto só, mas precisa ter todos esses gomos para viver a totalidade da glória, da graça do Senhor em suas vidas. E assim eu quero agradecer por mais essa manhã, né? E dizendo, reflita, produza, ande, mude, seja transformado pelo Espírito Santo, tenha um novo nascimento e receba da parte do Espírito Santo todas essas virtudes para o aperfeiçoamento, tanto individual quanto coletivo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmão? Por mais uma aula, né? Eu sei que edificou, né, para muita gente. Sei que talvez, né, tenha batido em muitas feridas, né? Porque a palavra de Deus ela serve como remédio, como bálsamo. Talvez você não tenha sido essa pessoa tão mansa assim, não tenha muita humildade, né? Mas nesta manhã o Espírito Santo certamente está pedindo para você e para mim sermos mais mansos, né? Sermos mais humildes, porque é isso que nós devemos demonstrar, né? Para as pessoas lá fora que esperam ver em nós essas atitudes de mansidão, de humildade. Resumindo, como a professora falou, o amor. Na verdade, se faltar, né, essa palavrinha, amor, pronto, faltou tudo. Não vai ter mansidão, não vai ter amor. E o meu conselho é, peça a Deus, né? Peça a Deus, porque a Bíblia diz que o amor de Deus ele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Se você diz que tem o Espírito Santo na sua vida, então haja como ele age. Se ele age com mansidão, então deixe ele lhe controlar, deixe ele lhe conduzir. Talvez a sua emoção, né, você esteja sendo muito aflorada no momento de conflito, mas no momento em que você se entregar totalmente nas mãos dele, ele vai lhe conduzir, ele vai lhe controlar. Agora, isso tudo depende de nós. Nós é que devemos fazer o análise, aonde eu estou errando, né? Em que parte da minha vida eu estou saindo da direção de Deus, aonde eu não estou sendo humilde, aonde eu não estou sendo manso. Então nós precisamos, né, tomar cuidado, porque Deus ele quer glorificar o seu nome nas nossas ações, nas nossas atitudes. E às vezes ele nos coloca à prova. Às vezes Deus leva você para passar por um momento difícil para ver se o seu fruto vai conduzir com o que você fala. Porque às vezes o homem fala, né, professora Giane, mas ele, na verdade, não pratica. Então aí Deus lhe coloca à prova para você mostrar que verdadeiramente você é, né, um servo de Deus. Né, que isso venha servir de lição, né, para todos que estão em casa ouvindo e aqueles que ainda vão ouvir. Nós queremos agradecer a Deus, né, a vocês que deram o seu like, né? Continue ligado nessa programação, né, que eu sei que ela vai edificar a vida de muitos, e desde já eu quero agradecer a Deus e também parabenizar, né, aproveitar a oportunidade a todos os pastores, né, porque hoje é o dia do pastor. Então, eu louvo a Deus porque eu aprendi com muitos pastores que já passaram aqui na área 8, e se eu estou de pé é porque eu ouvi a palavra do pastor que saiu da boca deles, né, para nos edificar. Então, eu louvo a Deus pela mudança que Deus fez na minha vida, porque quem eu era e quem eu sou hoje, eu devo
alguém que estava na liderança e hoje quero dizer que é o pastor. Então, glória a Deus pela vida destes homens que renunciaram, né, às suas paixões também, né, suas paixões carnais, que são homens igual a nós, são falhos, né, mas foram homens que foram chamados por Deus. Assim como você foi chamado por Deus, então nós louvamos a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus e queremos concluir orando, né, e agradecendo a Deus pela sua vida. Amém. Querido Deus e eterno Pai, queremos te louvar, Senhor, por este momento em que aqui passamos, Senhor, ouvindo a sua palavra. Certamente ela serviu para edificar o corpo de Cristo, Senhor. Aqueles que puderam nesta manhã abrir os seus ouvidos, Senhor, para aprender de Ti, que é manso e humilde. Por isso, Pai, coloca dentro de nós, Senhor, a temperança, o domínio próprio, Senhor. Nós precisamos ser controlados totalmente, o corpo, a alma e também o espírito. Por isso, Pai, toma nas tuas mãos os teus filhos que estão em casa, precisando, meu Senhor, de algo celeste. Deus, visita o coração deste que nesta manhã, Senhor, está dizendo, eu preciso ser controlado, eu preciso ser manso, eu preciso sentir amor por aquele que me aborrece, por aquele que persegue a minha vida. Deus, coloca amor, Senhor, no coração deste irmão, desta irmã, Senhor, que quando está sendo aborrecida, perde a fé, perde a calma, fica atribulado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero nesta manhã, Deus, pedir ao Senhor, entra com providência na vida desta família, na vida desta pessoa. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade e que no dia de hoje, Senhor, as tuas bênçãos recaia sobre a vida de todos quantos, Senhor, vão, Senhor, assistir, Senhor, esta programação, Senhor, esta escola dominical, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e já te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.